Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre impressão em escala para termos nossos projetos padronizados e também fazer as conferências com o escalímetro. Então, se você tem dúvidas sobre esse processo, independente se você trabalha com metro, centímetro ou milímetro, fique por aqui e já clique em gostei para nos ajudar também. E assim como dito no vídeo anterior, e também direi nos próximos, eu estou disponível para aulas e conversas online, caso você tenha alguma dúvida com o uso do AutoCAD em algum projeto específico do seu curso ou do seu trabalho, ou queira fazer aulas mais aprofundadas sobre o programa, seja em 2D ou em 3D, eu sou disponível para esse trabalho. Também tenho meus vídeos mais avançados de AutoCAD 2D, que estão na plataforma fechada, que estão bem acessíveis também no momento. Se você tiver interesse, é só entrar em contato que eu forneço acesso para você nesses vídeos. Então vamos ao vídeo de hoje. Como já vimos no nosso vídeo como iniciar um novo projeto, ao abrirmos o AutoCAD na nossa tela inicial, verificamos sempre se o template, o modelo que está sendo utilizado para iniciar um desenho, é o ACAD ISO. Viemos nessa lista aqui de templates, de modelos, e verificamos se está aqui em ACAD ISO, caso você ainda não tenha o seu próprio modelo, o seu próprio template. Porque às vezes, por padrão, ele vem ativado aqui a opção ACAD.dwt, que seria um modelo mais configurado para pés e polegadas. Então, viemos aqui em ACAD.ISO.dwt, que é a extensão de templates, de modelos. E caso não esteja selecionada essa opção, selecionamos então ACAD.ISO.dwt. Então, iniciamos aqui um novo projeto, um arquivo em branco. Podemos retirar aqui o grid, clicando aqui embaixo, que é esse quadriculado que a gente não utiliza. Então, abrir um novo arquivo em ACAD ISO é importante para estar na escala métrica, porque às vezes também você pode receber um arquivo de algum cliente ou algum fornecedor, ou mesmo da escola, alguma coisa, e esse projeto já esteja em um outro tipo de modelo, em um outro tipo de template feito para pés e polegadas, como por exemplo o ACAD. Então, nesse caso, você tem que copiar o desenho e colar no novo arquivo em branco aqui de ACAD ISO. Então, esse processo está nesse mesmo vídeo de como iniciar um projeto, que está na descrição. Sabemos que aqui na nossa área de trabalho módulo, na nossa área central aqui, não há uma unidade de medida padrão. Então, quando criamos aqui uma linha, por exemplo, vou criar aqui uma linha, ativar aqui o orto para ela ficar reta, uma medida de 10, 10 e Enter. Então ficou bem pequeno aqui, eu posso aproximar ou clicar duas vezes com a rodinha do mouse, o scroll. Vamos medir essa linha. Com o comando de cota aqui, medimos, então essa linha tem a medida de 10. Então esse 10 são 10 unidades. Qual unidade que vai ser? Isso vai depender do trabalho que estamos fazendo e da nossa área de atuação. Então sabemos que se a gente está trabalhando com arquitetura, construção civil em geral, a maioria dos projetos é em metro. Se estamos trabalhando com projetos de peças mecânicas, a maioria dos projetos vai ser em milímetro. Já quando estamos trabalhando com móveis e produtos, pode variar alguns projetos em centímetro e outros em milímetro. Então essa interpretação do que seria esses 10 aqui vai depender da sua área e do tipo de trabalho. E aí, claro, nós teremos que ajustar o tamanho da cota para se ajustar ao desenho. Então imagine que nesse mesmo estilo aqui eu vou criar uma linha medida de 100 e vou colocar aqui uma cota. Então nesse caso aqui eu teria que diminuir menos o tamanho da cota para ficar aqui ajustável, Então isso vai depender do tamanho do desenho para a gente fazer a edição das cotas, o tamanho dos números, das flechas e assim por diante. Se você tem dúvida nesse processo, também já tem vídeo no canal como criar e configurar cotas. Também está na descrição, você pode conferir depois. Esse 10 aqui, ele pode ser 10 metros se estamos criando uma planta, por exemplo, de um ambiente, como pode ser também 10 centímetros se estamos fazendo uma peça ou mesmo 10 milímetros. Então, onde que vamos diferenciar isso? Lá nas folhas de impressão.
Então, se aqui na área de trabalho Model, onde criamos os desenhos, não há uma unidade de medida padrão, nas folhas Layout aqui embaixo, onde fazemos a configuração dos formatos e também a impressão, aqui já é por padrão milímetro. Então o AutoCAD já vem pré-configurado para trabalhar em milímetro nas folhas Layout aqui embaixo para impressão. Então, como já vimos lá no nosso vídeo de como criar folhas e formatos, aqui ajustamos essa área, né, para ficar nos formatos padrões de folha. A4, A3, A2, assim por diante, até A0, né, com o tamanho da folha em milímetro. Então, uma folha A4, uma sulfite padrão, ela tem 297 por 210 milímetros. Entendido isso, vamos agora ver aqui alguns desenhos feitos em metro, centímetro e milímetro e ver como ajustar agora as escalas dentro das folhas. Para isso, vamos usar aqui os exercícios já feitos aqui no canal, que aqui é a planta de escritório em metro, a peça mecânica em milímetro e uma cadeira feita em centímetro. Então, iniciando aqui com a peça mecânica, ela foi criada em milímetro, dentro da nossa interpretação de desenho mecânico. Então, ela tem 75 por 50 milímetros. Vamos inserir aqui uma folha A4, clicar aqui com o botão direito aqui em uma das abas Layout, vim aqui na opção From Template aqui, e vou selecionar o meu arquivo de folhas. Cliquei duas vezes, ele abriu aqui esse arquivo de folhas. Então, novamente, esse arquivo é criado lá no vídeo de como criar folhas e formatos, onde criamos todas as folhas e simplesmente salvamos um arquivo apenas com as folhas. E agora, dentro do nosso projeto, a gente vai inserir apenas a folha que nos interessa, que seja interessante para o nosso projeto. Então, eu vou colocar aqui folha A4, tem a 4A que seria em formato retrato, em pé, né? E a 4B que é em formato paisagem na horizontal. Então eu vou clicar duas vezes aqui a 4B, ele já inseriu essa folha aqui, ó, na parte de baixo. Então tá aqui a folha já com margens e legenda, carimbo e tudo mais aqui. Eu posso apagar essas outras duas abas Layout aqui para não atrapalhar e não confundir. Clica com o botão direito aqui, Delete. Ok. Botão direito, Delete e ok. Então eu vou aqui no menu superior, aqui na opção Layout. Repare que essa opção Layout aqui em cima, tá, no superior, não tem se a gente está na área Model, não aparece, ó. Só quando estamos então na área Layout, nas folhas aqui, que vai aparecer essa opção aqui em cima. Vamos clicar aqui, ó, Layout, aqui dentro das opções, ó, Layout e Viewports, vamos criar uma Viewport retangular. Lembrando que Viewport é o quadro que a gente cria para puxar o desenho de Model para folha, no Layout. No Layout, na opção retangular aqui, vamos criar aqui uma Viewport. Então, cliquei aqui na margem superior esquerda e agora vou clicar aqui acima do carimbo, né, acima aqui das informações e criar como se fosse um retângulo e ele vai puxar o desenho de lá para cá. Agora vamos falar sobre a escala, que é o mais importante para a gente agora. Então esse desenho ele tem 75 milímetros de comprimento aqui. Falando em centímetro, seria 7,5. Então é uma peça de 7,5 centímetros. Vamos entrar na Viewport, clicando duas vezes aqui dentro dela, ó. Repare que o contorno dela está mais forte, então estamos dentro da Viewport. Estando dentro, ele vai nos mostrar aqui, ó, a lista de escalas. Clicar duas vezes fora aqui da Viewport, ele não mostra essas opções de escala. É apenas na área Model que vai aparecer as opções de escala para a gente ajustar aqui na tela, ou quando estamos dentro da Viewport. Ó. Clicamos duas vezes aqui, apareceu então a lista de escalas aqui embaixo na barra auxiliar. Temos aqui então várias escalas já pré-configuradas, mas todas elas estão já pré-configuradas para o trabalho em milímetro. Então, como a nossa peça aqui já é em milímetro, está mais fácil. Então, vamos colocar aqui na opção de 1 para 1. 1 para 1 é a escala real. Então, imagine uma peça de 7,5 centímetros em cima de uma folha A4, né, um sulfite comum. Então, se você tiver aí algum objeto à mão que tenha 7,5 centímetros, mais ou menos, coloca em cima de uma folha A4, para você ver o nível de proporção. Então, essa é a escala real. Então, nesse caso, ficou pequeno a escala real frente à folha.
Então a gente pode usar uma escala para aumentar a proporção do desenho na folha. Vamos escolher uma escala para aumentar. Então quando temos aqui o número 1 primeiro, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5, assim por diante, são escalas para diminuir. Para aumentar, usamos essas escalas aqui, onde temos o número 1 já à direita, né? Então 2 para 1 ele vai dobrar, 4 para 1 vai aumentar em 4 vezes e assim por diante. Então vamos colocar aqui na opção 2 para 1. Então ele dobrou a proporção do desenho na folha. Vamos clicar duas vezes fora da viewport, fora do quadro, na área cinza aqui, por exemplo, para sairmos, né, do viewport e temos acesso à folha agora. Esse aqui é um processo mais simples porque a peça já está em milímetros. Então eu ou escolho a escala real 1 para 1 ou escolho uma escala para aumentar ou diminuir. E geralmente vai ser para aumentar. Então na legenda de informações aqui, ó, onde tem um campo de escala, por exemplo, eu venho aqui e coloco 2 para 1. O ideal é que tivesse também aqui um campo para dizer que está em milímetro. Então unidade, milímetro, escala 2 para 1. Então em milímetro é dessa forma que fazemos. Vamos ver agora a opção em centímetro, que é o desenho dessa cadeira aqui. Está na vista frontal, vista de frente aqui, que já tem no canal também como fazer. Já está até em 3D. Então essa cadeira ela tem 40 de largura por 82 de altura, isso em centímetro. Então a primeira coisa, vamos importar uma folha, inserir aqui então, ó, botão direito em uma das abas, layout, from template, clicar duas vezes aqui no meu arquivo de folhas. Como ela está aqui em pé, eu vou então pegar aqui o formato retrato da A4, ó, A4A, clico duas vezes, ela já veio aqui então para baixo. Vou excluir aqui então essas outras duas abas aqui, botão direito delete, depois OK. Para ficar apenas com essa aba aqui da folha. Vamos vir aqui então na parte de cima, aqui em layout, menu layout, a opção retangular, que é viewport retangular. Clico aqui dentro da margem, posso clicar aqui em cima do carimbo de informações. Então já criei esse quadro, né? Você viu o viewport, já puxou o desenho. E agora eu vou clicar duas vezes aqui dentro da viewport para ter acesso às escalas. Então vamos colocar aqui na opção 1 para 1. Então sabemos que essas escalas aqui, elas já estão pré-configuradas para serem utilizadas em milímetro. Esse 40 aqui da cadeira, no caso, ele entendeu como milímetro. Então vamos criar novas escalas já configuradas para centímetro. Então como fazemos isso? Vai ter aqui a lista de escalas, pode ser que no de você já ter mais escalas aqui, mas no final sempre vai estar aqui, ó, Custom, botãozinho Custom, que é onde a gente vai clicar para criar novas escalas. Vai abrir essa janela então, vamos clicar aqui, ó, no primeiro botão, aqui em Add, vai abrir essa outra janelinha e vamos então criar uma escala para centímetro. Então vamos imaginar assim, lá na nossa peça mecânica, colocamos em escala real, 1 para 1, ficou muito pequeno em relação à folha. Então a gente usou uma escala para aumentar, que foi a escala de 2 para 1. Então ele aumentou duas vezes, né, dobrou o tamanho. Aqui vamos imaginar da seguinte forma: temos uma cadeira de 40 centímetros de largura por 82 de altura, né? Vamos colocar essa cadeira em cima de uma folha A4. Quantas vezes a gente tem que diminuir essa cadeira para caber dentro de uma folha A4? Imagine uma cadeira real mesmo em 40 centímetros. Então primeiro a gente já sabe que é uma escala de redução, uma escala para diminuir. Vamos criar aqui então uma escala de 1 para 100. 1 para 100 centímetros, cm, para dar uma opção de diminuir 100 vezes. P per units em milímetro estava 1. Para entendermos assim de forma leiga, de forma básica, então quantos metros cabe em 1 metro? Então assim, uma pergunta redundante só para a gente entender. Então é 1. Então sabemos que são 100 centímetros para dar 1 metro. Então aqui colocamos 100. Então sempre quando estamos criando uma escala para centímetro, o P per units, na unidade do papel, vai ser sempre 100. E no Draw Units é a escala que a gente está criando aqui de redução, no caso 100. Quantas vezes a gente quer reduzir? 100 vezes? Então coloca aqui 100. Dá um OK, e já veio aqui para a lista, 1 para 100 centímetros, um outro OK aqui. Então venho aqui na lista, ó, e seleciono aqui a opção, ó, 1 para 100 centímetros. Então repare que não mudou em nada. A cadeira aqui tem 40 centímetros e diminuiu em 100 vezes
e é exatamente essa proporção que fica na folha, que é igual a 1:1 lá de milímetro. Mas ficou com um tamanho muito pequeno para a folha, então não era necessário diminuir 100 vezes. Vamos diminuir apenas 50 vezes, então vamos criar uma escala de 1:50 em centímetro. Vamos vir aqui em Custom, clicar em Add, 1:50 centímetros, Paper Units sempre 100 centímetros, já o Units é o quanto que a gente quer reduzir, 50 vezes, então 50. Então aqui, outro OK, venho aqui na lista e escolho 1:50. Então já ficou num tamanho melhor. Se a gente aumentar ainda mais, talvez ele não vai ficar numa escala padronizada que tem no escalímetro. Então repare, se você tem um escalímetro aí, que ele vai ter aí as opções de 1:20, 1:25, 1:50, 1:75. Então não é qualquer escala que a gente pode criar. Então de repente aqui, para ficar totalmente ajustada nesse espaço aqui, teria que usar uma escala que não existe, né? Não tem padronizado no escalímetro. Então vamos deixar em 1:50. Então novamente, para facilitar o entendimento, entenda que colocamos uma cadeira que mede 40 centímetros de largura em cima de uma folha A4. Para isso, diminuímos em 50 vezes o seu tamanho. Podemos clicar 2 vezes fora aqui da viewport, na área cinza, por exemplo. Eu vim aqui na escala, pode preencher então aqui com 1:50. Então é dessa forma que fazemos em centímetro. Agora vamos ver na opção de desenho em metro. Então estamos aqui com a nossa já conhecida planta de escritório, feita em metro. Então ela mede 17 por 10 metros. Vamos então inserir a nossa folha, clicar aqui no botão direito, em cima de uma das abas, From Template, clico 2 vezes em cima do arquivo de folhas. Aqui nesse caso eu vou usar a 4B, que é formato paisagem, né, horizontal. Clico 2 vezes aqui a 4B, já veio aqui para baixo. Vou apagar aqui então as outras 2 abas. Vou vir aqui então na parte superior em Layout, na opção retangular. Vou criar aqui uma viewport retangular aqui dentro da margem, em cima da legenda. Está criada aqui a viewport, já puxou a planta aqui então para a folha. Vou clicar 2 vezes aqui dentro. Então estamos dentro da viewport. Então podemos aumentar, diminuir o zoom. Vim aqui na lista de escalas e criar as escalas para metro então. Clicamos então aqui no botão Custom. Vamos clicar aqui em Add. Vamos retomar o nosso pensamento lá na nossa explicação leiga. Vamos colocar uma sala que mede 17 metros em cima de uma folha A4. Quantas vezes a gente vai precisar diminuir? Por padrão, vamos colocar aqui 100 vezes para ver se vai dar certo já. Então, 1:100, agora é metro, M. Então, quantos milímetros cabem em 1 metro? São 1000 milímetros em 1 metro. Então vamos colocar aqui em Paper Units 1000. Então sempre quando formos criar escalas para metro, Paper Units tem que ser 1000. E Draw Units é a escala que a gente está criando de redução, 100 vezes, né? Então vamos colocar aqui 100. Ok, vamos vir aqui então na lista e selecionar 1:100. Então já ficou bem ajustada. Então imagine que reduzimos em 100 vezes o tamanho do ambiente, que mede 17 metros, para caber então dentro da nossa folha A4. Então essa escala de redução de 1:100 já foi suficiente para ajustarmos aqui dentro da folha A4. Se fosse uma planta maior, não ia caber numa folha A4, numa escala de 1:100. Então se você precisa deixar em 1:100 uma planta grande, não vai ser possível usar uma folha A4, vai ter que usar uma A3, A2 e de repente até uma A0 num projeto grande. Agora outras dúvidas que você pode ter em relação a viewport ou um melhor ajuste da folha, você pode estar vendo lá também na série de vídeos sobre impressão, o vídeo de como imprimir corretamente, que é já na sequência do vídeo de como criar folhas e formatos. Lá já tem mais explicações sobre isso. Então o vídeo de hoje é mais focado na questão das escalas. Então com o desenho aqui já ajustado, podemos colocar aqui no carimbo aqui das informações escala 1:100, se precisar colocar a unidade de metro aqui e assim por diante. Agora um detalhe importante, se você está entrando no viewport e você não consegue achar o seu desenho,
você precisa clicar 2 vezes com a rodinha do mouse, apertar ela 2 vezes, né? E aí você preenche o desenho aqui, centraliza o desenho dentro da viewport. Mas pode ser que por algum desenho que está longe da planta original, a planta não fica centralizada. Então digamos que tem uma linha, alguma coisa longe da planta. Quando você for aqui para a folha, você não vai conseguir centralizar, porque ele vai pegar todo o conjunto, tudo que tiver de desenho. Então se o seu desenho está meio perdido aqui, você volta lá na área Model e procura se tem algum detalhe atrapalhando, então centralizar o desenho na folha. E aí se você encontrar, você clica e apaga com Delete todos esses detalhes que tiver, e aqui mesmo em Model aperta 2 vezes a bolinha do mouse para ele já preencher aqui, né, centralizar o Zoom Extend, e aí você vir aqui para a folha e conseguir fazer a mesma coisa dentro da viewport. Aí uma vez centralizado, você só vem aqui e escolhe a escala 1 para 100. Novamente, independente se sua planta é pequena ou é um projeto grande, sempre dessa forma. Sempre acontece de ficar algum desenho perdido que não deixa centralizar a planta principal. Outro detalhe aqui também, você pode travar essa escala colocada aqui, né? Aqui embaixo tem um cadeadinho do lado da lista de escalas, ó, um cadeado aqui à esquerda, aí fica travado, então você não consegue mexer dentro da viewport. Se aumentar ou diminuir o zoom, você está pegando a folha inteira como se você estivesse fora, mas está dentro, né? O contorno dela está mais forte aqui, então está travada a escala. Para não acontecer, ó, vou destravar aqui, você sem querer mexer no zoom, alguma coisa assim, você perde a escala. Tá? Então centraliza, escolhe a escala, depois já viu que está tudo pronto, tudo certinho, trava então o cadeado aqui. Mas pode clicar 2 vezes fora. E aí chegamos a um ponto em que muitos entram em contato, que tem dúvidas, dificuldade com esse processo, que quando imprime, saem a folha e vão medir com o escalímetro, as medidas não batem. Então vamos ver aqui, ó, mandar para impressão, né, Ctrl P, ou aqui em cima em plot. Essa folha já está ajustada para sair o PDF, tudo certo, só vamos clicar aqui em Preview para ver como é que vai sair. Então veja que aqui no Preview está tudo certinho, todas as margens, tudo corretamente. Aperta ESC para cancelar, aí OK. Aí ele vai pedir para salvar em uma pasta, você pode procurar aí um local e salvar o PDF. Agora ele já gerou o PDF e aí o PDF a gente imprime. Em geral a gente faz dessa forma, é uma boa prática, né? Você nunca manda direto do AutoCAD para a impressora. Até para você ter já um desenho ajustado, um documento, né, em PDF para mandar para pessoas que não têm o AutoCAD, para ficar fácil a visualização e para não ocorrer problemas de impressão que às vezes, não sempre, acontece quando você manda direto do CAD. E aqui mesmo no programa do PDF, se eu passo aqui o mouse na parte de baixo, ele já mostra o tamanho 297 por 210 milímetros. Então com o arquivo PDF ajustado, podemos mandar para impressão. Vamos aqui em arquivo, imprimir ou Ctrl P, né? E aqui que geralmente ocorre alguns problemas que muitos me relatam que estão tendo dificuldade, e isso é decorrente de configurações da impressora. Então, ó, aqui está mostrando a minha impressora, vou colocar aqui em propriedades para ver aqui as configurações. Ó. Tamanho de papel 1:4, papel comum e assim por diante. Mas se eu vir aqui e colocar em OK, ele vai mandar imprimir e vai gerar automaticamente mais uma margem de mais ou menos 5 milímetros. Então essa margem que a própria impressora gera já vai dar diferença com o desenho quando você for conferir com o escalímetro. Então isso a maioria das impressoras fazem. Então quando você está imprimindo na sua própria impressora, você pode retirar essa configuração que gera essa margem. Agora quando você vai pedir para uma outra pessoa imprimir, ou mesmo quando você está mandando uma folha grande para uma gráfica para plotagem, você precisa avisar essa pessoa desse procedimento. Geralmente quando você já manda o arquivo em PDF para plotagem, lá de A0 ou A1, não acontece muito esse problema. Acontece quando você manda o arquivo em AutoCAD. Mas A4 e A3 isso é bem frequente. Então como que a gente vai retirar essa margem que a impressora faz? Vamos clicar aqui nas propriedades da impressora. Então é assim que aparece no caso do meu modelo de impressora. Pode ser que no seu possa ser diferente disso aqui. Mas você vai procurar essa mesma função aqui, que está aqui para mim, ó, em recursos, aqui em cima, tamanho. Ele coloca A4, só que aqui embaixo, ó,
existe um local para eu marcar aqui, ó, 100 imagens. Então, se está desmarcado, por padrão ele está gerando uma margem. Então eu tenho que clicar aqui, ó, 100 imagens. E aí aparece aqui agora A4 sem margem no tamanho. Aí eu coloco OK, aí eu posso colocar em OK que ele vai mandar para a impressora e vai imprimir corretamente. Já com o desenho em mãos, você vai então conferir com o escalímetro. No caso dessa planta, que está numa escala de 1 para 100, você pode usar o escalímetro, obviamente, na opção de 1 para 100, mas também pode usar uma régua comum para estar conferindo. Então você vai apoiar aqui onde está com a medida de 17 e tem que mostrar 17 certinho aí no seu escalímetro ou na sua régua, porque a gente já acertou tudo lá no CAD, a escala certinho, 1 para 100. Então, se está dando pequenas diferenças, é muito provável que seja um problema da configuração da impressora que está gerando margem. Agora, se você está colocando na 1 para 100 na sua régua e está medindo, está dando diferenças muito grandes, aí já é um problema no processo de colocar nessas escalas lá no AutoCAD. Pode ser que alguma coisa não tenha dado certo. Mas se o tamanho da folha está correto, ajustando a escala, você vai imprimir e vai conseguir conferir com o escalímetro, caso a impressora não tenha gerado essa margem. Espero que tenha ficado claro essa questão de medir com o escalímetro. Como eu disse, quando é uma escala de 1 para 100, você consegue medir com o escalímetro ou com uma régua comum. Lá em milímetro, lá na escala de 1 para 1, também você consegue medir com uma régua comum, que é a medida real. Então esse é o processo para colocar o desenho na escala. Vimos aqui que não é preciso fazer contas, usar o comando Scale, diminuir o desenho em Model e aumentar, como ainda é feito, mas isso é um processo que pode ocorrer erros, de você diminuir e aumentar o tamanho do desenho aqui na área Model, fazer a alteração das escalas das cotas. Então isso é mais complicado e corre mais risco de ter erros. No próximo vídeo, iremos ver como fazer conversão de medidas. Continuaremos a entender a respeito de unidades de medida e como passar um desenho de milímetro para centímetro, de centímetro para milímetro, de metro para centímetro e assim por diante. Fazer essa troca de unidade de medidas. Então isso veremos no próximo vídeo. Então esse era o vídeo de hoje. Fazer um entendimento maior de como colocar os desenhos em escalas e sem fazer alteração do tamanho do desenho na área Model, e também não alterar as escalas das cotas, e sim apenas escolher escalas apropriadas para cada tipo de unidade de medida, sempre lá nas folhas layout dentro das viewports corretamente. Vimos também um principal problema que ocorre na hora da impressão, que é em relação às configurações da impressora, e vimos como corrigir. Você vai procurar, obviamente, na sua impressora o local onde que você vai mudar para não imprimir com margens, mas nesse processo você já vai conseguir imprimir corretamente para estar conferindo com o escalímetro. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe o link desse vídeo com os seus colegas para que eles possam ter acesso a esse material também, e deixe um comentário dizendo o que você achou sobre esse assunto, se ficou com alguma dificuldade, se conseguiu resolver o seu problema em relação a esse assunto de escalas. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, clique em se inscrever e ative as notificações clicando no sininho para que você seja notificado sempre que houver novos vídeos por aqui. E mais uma vez eu digo que sou disponível para aulas e conversas online através de programas de transmissão, independente de onde que você estiver. Se você tiver com alguma dúvida em relação ao trabalho com o AutoCAD, eu fico à disposição. Pode falar comigo através dos contatos que estão na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.